Começamos mais um Talk Fidei! Obrigado você, meu irmão, que está aqui esta noite, ou essa manhã, ou essa tarde, né? Tanto faz o horário que você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Estevão Castro. Salve Maria. Tô sentindo falta aqui, ó, do meu companheiro, o Wesley. Meu Deus, o Wesley não pôde participar desse episódio junto com a gente, pessoal. Estamos gravando aqui numa quinta-feira, dia 24 de abril. O Wesley tem um aniversário, né? A esposa dele não liberou ele para vir aqui com a gente. Então, infelizmente, hoje só sou eu, né? Falando aqui. Porém, eu não tô sozinho aqui, não. Estou com dois convidados aqui mega especiais, né? Mas antes de tudo, eu quero pedir para você, meu irmão, por favor, nos ajude a fazer esse apostolado crescer. A gente não ganha nada com isso. Na verdade, a gente só tem prejuízo, né? Mas aqui, estamos aqui propagando a fé. Talk Fidei significa falar de fé. Falamos aqui da fé católica, sob perspectivas diferentes. Eu, um católico tradicional, o Wesley, um católico carismático. Hoje, de novo aqui, né, temos um católico carismático, não sei se eu posso dizer assim, um católico carismático, um católico mais tradicional, podemos dizer assim, né, Marcos? Opa, já dei spoiler aqui, né? Mas estamos aqui, né, falando da fé católica. Então, quero falar aqui dos meus dois convidados. Então, antes disso, não se esquece, se inscreve no nosso canal. Curte o vídeo, tá bom? Compartilha isso. Vamos falar de um tema super interessante que é sobre música católica. Será que toda música que você ouve na igreja está certo? O que diz o magistério da igreja sobre isso? Qual que é a influência da música na sua fé? Já parou para pensar nisso? Aqui a gente vai debater tudo sobre isso. Então, nos ajude, compartilhe, nos siga, tá bom? Ajude esse postulado a crescer, tá bom? E hoje, né, estamos aqui com dois convidados. Um deles, pessoal, o primeiro convidado aqui, ele já esteve aqui. Esteve nos primeiros episódios aqui com a gente, né? Veio aqui com a fama dele, nos ajudou a crescer, né? Mas ele participou aqui, tem um episódio exclusivo para ele, né? Que é o filho do saudoso senhor Carlito e da senhora Tereza. Ele é aqui de São José dos Campos mesmo, né? Ele é irmão do Carlos, da Claudineia, da Claudete e da Cláudia. E depois você vai me explicar por que seu nome começa com R, né? Marido da Margarete, o papai da Cecília, né? E ele é compositor de várias músicas católicas. Por exemplo, você conhece aquela lá? E eu vou entoar com os anjos. É dele. Sabe aquela? Bem-aventurada é aquela que traz o nome de mãe, a rainha da paz. É dele. Ou aquela aqui. Nós te louvamos, ó Senhor. Claro que na voz dele é muito melhor, mas é dele. Então, em várias músicas católicas, ele é o vocalista principal de uma das primeiras bandas carismáticas que surgiram lá da década de 80, de 90. 80, 90. Exato, que é a famosa banda ID, que hoje é ID Canção Brasil, né? Exato. Né? Então, esse é o primeiro convidado. O segundo convidado é um amigo meu, né? Que ele me mandou os dados dele, eu assustei aqui com a graduação que ele tem aqui. Meu Deus do céu, mas vamos por pouco. Ele é natural de Pindamonhangaba, veio de Pinda só para fazer esse podcast com a gente. Então valoriza aí com a gente, viu, gente? Dá um like aqui, nos ajude, porque foi muito sacrifício do Marcos estar aqui com a gente. Já deu spoiler, então fala, né? Ele é filho da senhora Letícia e do senhor Odilon, irmão da Maristela. Ele é doutorando em Teoria e História Literária pela Unicamp. Ele fez um mestrado em Letras pelo Mackenzie e tem uma especialização em tradução na Universidade de Gama Filho. Ele é bacharel de Teologia Católica pela Uni-Inter e o seu TCC, né, é bem propício aqui para o tema do nosso podcast, é sobre Introdução à Música Litúrgica Católica. E é também o organista da Missas em Latim que a gente tem aqui em São José dos Campos, junto comigo, né? Meu parceiro aqui nas missas em latim. E eu tô falando com... Tanto que a primeira música... eu tava aprendendo a tocar violão, mas eu peguei um vinil, coloquei lá uma música de louvor e fui ouvindo, tirei de ouvido e dali pra frente eu vi que dava para tirar música de ouvido. Então era autodidata, né? Então, graças a Deus, eu vi que eu tinha um ouvido absoluto para musicalidade. E aí eu comecei a tocar na Sociedade São Vicente de Paulo, nos Vicentinos, né, naqueles retiros simples, depois começou a ganhar corpo, nos retiros começou a se tornar âmbito Conselho Central, depois Conselho Metropolitano, né, e aí, de acordo que vai
vai aumentando a responsabilidade, esse compromisso, a gente vai crescendo também na técnica e na maturidade, né? De corresponder, né, à altura, né? E aí também eu estava conversando com o Marcos um pouquinho atrás, tinha os festivais, tinha os festivais de música, né? E o festival de música, ele exige de você que você compõe uma música voltada a um determinado tema. E foi aí que a gente começou a desenvolver o lado de compositor, né? Eu e o Valmir, a gente letrava algumas músicas, né? E depois eu vi que eu também eu tinha algumas inspirações e comecei a compor algumas músicas sem ele, porque ele também já havia mudado para a região sul de São José dos Campos. Então, e também eu continuei fazendo o trabalho, né, de estar tocando dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo. O Valmir já foi fazer um outro trabalho, né, num trabalho mais paroquial na época, mas sempre voltado para a evangelização. E aí, essa experiência de tocar em festivais também foi maravilhoso, foi muito bom, né? E aí depois vem a oportunidade de estar gravando o CD, né? Com a Banda ID. Aí já o trabalho, a missão já mudou, né? Aí a gente já caiu na estrada, já começou a viajar e fazer eventos de evangelizar show, né? Mas isso é natural porque existe um ciclo, né? E o ciclo, todo ciclo, ele sobe, depois ele começa a descer, né? Uhum. E aí o que acontece? A gente volta às origens, né? Atualmente eu estou mais assim, realmente centrado, a minha missão de tocar na missa, né? Voltar da liturgia da missa. Que legal. E a gente tem aprendido muito com isso daí, né? E eu acho que é um baita testemunho, né? Porque assim, eu falei isso no outro podcast, gente, então não vou repetir, mas eu aprendi, né? Eu fui muito motivado pela Banda ID a começar a gostar de música também, né? Porque eu ouvia lá o CDzinho da Banda ID lá e ficava lá tirando as músicas de ouvido também, tentando tirar, mas eu não tenho esse talento seu todo, não, eu tinha dificuldade, né, no meu tecladinho lá. Aí tinha o Louvemos ao Senhor, tinha as cifras da Banda ID no Louvemos ao Senhor, a gente ficava lá tirando. O melhor era aquele que sabia tirar igualzinho do jeito que eles tocavam, né? E aí a gente tinha aquela admiração por vocês, né? Então, acho que isso propagou de muitas formas, é uma forma muito bonita, né? E você, Rodolfo, assim, que foi até uma pergunta que eu fiz para você no nosso primeiro programa, você podia, por exemplo, viver de música, como hoje, por exemplo, vive o Valmir Alencar, como a Banda Vida Reluz, né, que toca muitas músicas suas, podia viver, e você não vive, você tem uma vida ordinária, normal, né, trabalha numa fábrica, mas não vive de música, e hoje você usa a música somente para ofertar a Deus, né, no seu trabalho na igreja, né? Exatamente, eu nunca senti assim um chamado de viver, né, profissionalmente da música, como vários outros amigos nossos adotaram. Eu nunca senti isso no coração. Legal. Né? E eu sempre fui muito sincero com a minha esposa. Falei, não, eu não quero viver disso aí. Né? E a gente é CLT. Boa. Somos CLT. Mas como leigo, sempre servi a Deus, né, de várias formas, através da música. Amém. Isso nunca deixamos de fazer. Muito legal, muito bonito. Não podia deixar de falar de novo. E você, Marcos? Conta pra gente, né? Marcos, assim, é multi-instrumentista, né? No Instagram dele lá, vejo toca um violão, toca o órgão lá junto com a gente, né? Mas como é que, acho que não numa forma tão plena como o Rodolfo usou, teve uma banda, viajou, mas talvez no seu dia a dia você oferta a música, como que ela entrou na tua vida e como você hoje oferta isso para Deus? Primeiro que eu não sou organista, né? A gente coloca o teclado lá eletrônico e põe facilmente o som de órgão e acompanha, né? De instrumentos eu toco o violão e o piano, né? Mas a música, no meu caso, já vem de família. O meu avô era músico, tocava na igreja, ele ensinou meu pai e irmãos dele também, então meu pai também é músico, militar, e depois meu pai me ensinou. Então já vem assim, né, de casa. Eu comecei a aprender, eu devia estar na 7ª série, que hoje deve ser o 8º ano, né? Uhum. E eu comecei o piano, depois fui pro violão, daí eu aprendi bastante o violão, fiz aulas particulares, tem um tio também que é músico profissional, então a gente vai recorrendo a fontes diferentes para aprender. E só que depois, desde o tempo de cursinho, daí a gente precisa estudar, daí chegou num ponto que só foi decaindo ali, né? Uhum. E depois eu não consegui mais retomar para continuar treinando, né? E depois eu
o que eu sabia do violão, passei para o piano também. E de canto gregoriano eu também não sou cantor, porque tem técnicas, né, de canto e tal. Mas a educação musical minha foi a moderna, né, que geralmente se aprende mesmo, e poucas vezes a música sacra, né. Mas mesmo assim, desculpa até te cortar, mesmo assim, por mais que você, por exemplo, tinha um uso normal de música, né? Eu lembro que você gostava de música, sim. Mas mesmo assim, no seu bacharel de teologia, você fez um TCC voltado à música. Sim, isso aí mais recentemente. Mas assim, a formação minha é como a maioria dos músicos mesmo, né? Daí depois que eu comecei a frequentar a missa em latim, né? Eu fui conhecendo o pessoal, aprendi muito na prática com quem já estava na música aqui, né? João Marcos, Adriano, Alexandre. E depois, ao mesmo tempo, procurando, né? As fontes, livros, cursos, né? E não tem tanto material disponível também, isso dificulta um pouco estudar, né? Em português. E daí eu venho estudando. Daí depois, alguns anos depois, eu quis fazer, né, um bacharelado em teologia, mais por curiosidade, porque profissionalmente não vai ter tanta utilidade, né? E daí eu quis escolher a área eu quis fazer um artigo de introdução à música litúrgica, porque a gente vê essa falta, né, de formação. E então seria uma maneira de estar contribuindo, né, com conhecimento, né? E não tem nada de segredo. Está nos documentos, enfim, mas é questão de estar estudando e aprender. Maravilha. É legal você ter tocado nesse ponto, Marcos, é exatamente um ponto nosso próximo ponto da pauta aqui, né? Que é exatamente isto, né? Como o Rodolfo falou, hoje o trabalho dele hoje ordinário é servir na missa, é como servir através da música na missa, né? O servir dele na igreja é dentro da música. Você estudou, né, a introdução à música litúrgica, né? Existe de fato um papel da música na liturgia, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente do que é isto, né? Porque assim, né, gente, qual que é o ponto máximo da igreja, né? O ponto máximo da igreja é o sacrifício da cruz. O Cristo, que, né, a gente acabou de sair do movimento na Semana Santa agora, né? Isso aqui é a primeira semana do tempo pascual, né? E não é a oitava de... Eu falei alguma coisa besteira. Não sei. Mas, enfim. Estamos na oitava da Páscoa. Estamos na oitava da Páscoa, na primeira semana pós-Páscoa. Tá bom, gente? Desculpa, eu não falei no termo certo. Porém, né, o ponto ápice disso é o sacrifício de Jesus na cruz. Né? Ele morreu e ressuscitou. E o que celebramos em todas as missas é o sacrifício e incremento de Cristo. Qual é a contribuição da música nesse sentido da missa? Você podia explicar um pouco para a gente, Marcos? Tem um teólogo chamado Joseph Ratzinger, esse aqui, um liturgista, falar, né, bastante dele, que escrevia sobre música sacra, né? Papa Bento XVI, tá, gente? Vamos lá. Depois, Papa Bento XVI, né? E ele faz essa explicação, né, do homem primeiramente unido, né, com Deus, depois do pecado ele cai, né? E depois Cristo vem fazer a redenção para unir de novo o homem com Deus, né? Então a música sacra ela precisa estar contribuindo nesse movimento de fazer o homem unir-se a Deus, né? E cumprindo as finalidades, no caso da missa também, né, de pedir, adorar, reparar e agradecer, né? E depois a gente vê, né, documentos de papas explicando as qualidades, né, da música sacra, né? Por exemplo, tem que ser arte verdadeira, universal, favorecer a santidade. E então, assim, em linhas gerais seria isso. Agora, a liturgia ela tem, né, a finalidade de glorificar a Deus e santificar as almas. Perfeito. Isso é a finalidade da liturgia. Então, a música, ela não é obrigatória na missa, nem na liturgia sacrificial, ou não, né? Pode rezar só a missa, porque às vezes tem esse costume, né? Faltou músico e fica aquele desespero, mas não é obrigatória a música, né? Ajuda porque o homem cantando, né? Ele é uma coisa que vem do coração para louvar a Deus, né? Mas eu acho que é interessante esse ponto, assim, né? Que não é obrigatória, né, a música. E então ela tem que estar contribuindo com essa finalidade da liturgia, né? Então a música litúrgica ou a música sacra. Interessante, né? Por exemplo, tem um documento, pessoal, os mais conhecidos referente como deve ser a música litúrgica são dois, né? Um é o Sacrosanto Concílio, né, que é um documento proveniente do Concílio Vaticano II, tá? Muita gente fala, esse Papa aí os documentos da igreja estão falando aí, é anterior ao Concílio Vaticano II. Não, o Sacrosanto Concílio é um documento dogmático do Concílio Vaticano II, né? E outro era utilizado muito antes, que é o moto próprio Trale Solicitudine. Então, falei certo, Marcos?
Tradicionalitude, enfim. E ele é uma espécie de documento mais jurídico da igreja, que exatamente fala como deve ser a música litúrgica. E no primeiro capítulo aqui do Motopróprio, baixei aqui na internet, tá, gente? O Marcos trouxe aqui, né, Marcos? Um livro, documentos sobre a música litúrgica. Aqui tem tanto o Sacrosanto quanto o Tradicionalitude. Esse livro é um livro muito bom. Foi um padre que recomendou, ele é liturgista. É um livro da Paulus que reúne documentos desde o Papa São Pio X, Traditionalitude, né, até documentos recentes da CNBB. Então, e tem vários tipos de documentos ali, né? Instrução, a Sacrosanto Concilium. Perfeito. Então, assim, para efeito de estudo, esse livro é muito bom. E aí, no primeiro capítulo que ele fala princípios gerais, o que ele fala? A música sacra, como parte integrante da liturgia solene, participa do seu fim geral, que é a glória de Deus e a santificação dos fiéis, né? Ou seja, a música, então, ela deve ser parte disso, do que deve ser, de fato, a liturgia. Devemos glorificar a Deus e nos santificar com isso, né? Então, e aí a gente começa a pensar, como é que será que a gente atua nisso? Aí eu até queria trazer com você, Rodolfo, que assim, eu já te contei a minha história, que a minha história na igreja, eu comecei a ouvir muitas de suas músicas e comecei a querer trabalhar na igreja sobre isso. Eu já trabalhava na igreja há muito tempo, eu era coroinha, né? Desde os 4 anos de idade eu era coroinha, mas eu queria falar, não, eu sempre gostei de música e quis trabalhar na igreja com isto. Aí o movimento carismático, ele trouxe essa transformação que você participou do início, eu acho que é muito legal, trouxe isso dentro da igreja, não como parte somente da liturgia, mas trouxe as pessoas para a igreja. Você concorda com isso? O que você concorda, que você discorda da música carismática nesse sentido? Eu acho que nem toda música ela é litúrgica, né? Principalmente música carismática. Existem músicas com a pegada carismática litúrgica, voltados, né? Com uma música assim para cantar num canto inicial, por exemplo. Existem músicas que faz parte do rito. Essa não pode ser misturada. Então, né, ela faz parte do rito, é a oração, ela tem que ser cantada dentro da oração. E a gente vê, às vezes, algumas músicas, né, por exemplo, nós vamos aumentar nesse tema ainda, né? Em que ela foge do rito, né? Mas que, como a gente está tendo essa sobriedade agora, né, um pouco mais de conhecimento agora, e às vezes são músicas que ela participou muito, né, do nosso passado, ela se tornou muito popular, é mais difícil de você estar corrigindo, tirando, né? Mas eu queria comentar, no caso a gente está falando de música carismática dentro da liturgia, mas eu já quero ir mais além, eu quero... Não só, tá, Rodolfo? Né? A gente também pode falar sobre a importância disso, né? Por exemplo, a importância da música para o cristão, ela faz parte da tradição, né? A música sempre fez parte da tradição, no Antigo Testamento a música fez parte, né, dos combates, né? Você vê lá 2 Crônicas, que os músicos se revestiram com vestes nobres e foram à frente, né? E eram 3 tribos que iam guerrear contra o povo de Israel, e eles causaram confusão, e eles lutaram entre si, e quando o povo de Israel chegou, eles estavam todos mortos, né? Mas por quê? Porque houve essa profecia, o profeta orientou o rei, né? O rei Josafá a estar enviando os músicos à frente. Então você vê que no Antigo Testamento os músicos tiveram essa parte. Você pega a carta aos Efésios, né, que Paulo diz, revestivos da armadura do cristão, de Deus, né, para que possa se proteger das ciladas do inimigo. Aí você pega lá, que lá em Crônicas, os músicos foram revestidos com vestes nobres. E no Novo Testamento, né, Paulo diz para a gente se revestir do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo que a gente tem que se revestir quando a gente vai cantar numa missa, né? Por quê? Porque ali existe um combate. Nós não sabemos o coração de cada fiel que está ali na missa, não sabemos nem a quantidade de pessoas, nem quais são as pessoas que vão estar lá no dia.
Eu, nos ensaios que eu faço com o meu pessoal, eu sempre conduzo a oração da seguinte forma, né? Que o Senhor possa estar abençoando o nosso trabalho, que a começar em nós possamos nos transformar também e nos converter, né? E que Ele que conhece o coração de cada um que vai estar lá naquela missa, determinada missa que a gente vai cantar, que ele possa ser transformado, né? Que possa ter realmente um encontro com o Senhor. Porque eu sei da importância, né, da nossa missão, do nosso trabalho, né? Não é um serviço que você chega na hora da missa, escolhe as músicas na hora e faz uma coisa muito mal feita, né? Você tem que ter zelo, você tem que ter muito zelo para aquilo que você vai fazer. E você, fazendo isso, você faz parte do plano de salvação de Deus, que continua ao longo desses 2000 anos da igreja. Nós fazemos parte do plano da salvação. Então, que a gente seja instrumento nas mãos do Senhor e que, através do Espírito Santo, a nossa canção não seja apenas uma canção que chega nos ouvidos, mas aquilo que eu falei, que os músicos de Deus são diferentes dos músicos do mundo. Porque a canção não para no ouvido causando emoção. Ela vai além. Ela vai lá no coração. E aí sim ela causa uma transformação, uma intimidade, né? Uma experiência que a pessoa está tendo com Deus através da sua música. É verdade. Né? Isso então, eu quando me preparo para todas as missas, né? Eu procuro preparar com muito carinho, com muito zelo, com o máximo de excelência possível, né? Exatamente para poder participar da missa, ser um membro participante da missa, fazer parte, deixar que eu sei que, como falou, se não tiver músico, a missa ela acontece, né? Porque a celebração da missa ela tem a sua causa maior, né? O que nós fazemos? Nós celebramos exatamente o mistério, né? da encarnação, da vida, da morte e de ressurreição do Senhor, né? E todo esse plano de salvação. A gente celebra a transubstanciação, né? Da Eucaristia. A gente vê acontecer. Tudo isso a gente celebra. Então você não pode estar ali despreparado, né? Você tem que se preparar, né? E eu conheço grupos que chegam na hora e falam: o que nós vamos tocar? Vou ver ainda. Não, perfeito. Eu concordo plenamente com você. É falta de zelo. É falta de zelo com o chamado. Foi um tapa na cara, né? É falta de zelo com o chamado de Deus, né? Deus te dá um talento maravilhoso e te confia uma missão maravilhosa e você não corresponde. Perfeito, concordo. Né? Então, quando a gente fala música na missa, é exatamente ter esse zelo. Você pegar as leituras com antecedência, buscar músicas que sejam propícias para as leituras, para o tempo litúrgico, né? E aí a gente fala mais coisas depois, mas é maravilhoso tudo isso aí. Isso é a experiência que a gente ganha com o tempo, né? Porque no começo a gente era também truculento, a gente queria saber de tocar. Hoje a gente entende que não é só tocar, é muito mais do que isso aí. Perfeito. Né? Eu concordo muito com você. Eu tenho um testemunho, né, que, inclusive, nem vou perder o tempo do pessoal contando, mas eu ponho esse testemunho aqui, né, que foi, eu tinha muito essa visão, né? Acho que se eu estou fazendo aquilo para Deus, eu tenho que fazer da forma mais perfeita possível, né? Ou seja, se eu tenho que servir a Deus, eu tenho que me esforçar para aquilo. Porque, sabe por quê, Rodolfo? Porque a gente faz isso com o trabalho, né? A gente está trabalhando na fábrica lá, a gente quer montar um processo novo na empresa lá para a gente crescer profissionalmente, para a gente ganhar dinheiro. A gente estuda, a gente faz curso de especialização, a gente faz faculdade, a gente se empenha horas e horas, deixa a nossa família para poder ganhar dinheiro. Isso chama plano de carreira. E qual que é o nosso plano de carreira dentro da igreja? Exato. Né? Onde que a gente quer chegar? Não, o fim disso tudo é ganhar dinheiro. Você quer um plano de carreira para que você quer ter um cargo maior, para você ter um salário maior. Agora na vida, o plano de carreira é a vida eterna. É exatamente isso. E assim, aí a gente... Eu tinha essa convicção. Porém, eu mudei um pouco essa convicção. Mas antes de falar dessa mudança dessa convicção, eu queria falar com o Marcos aqui da importância, tirar ele da zona de conforto, da importância realmente... Marcos, você tem quantos anos? Desculpa. Eu tô com 38. 38. Rodolfo tá perto da casa de 50? 54. Eu tô com 42. O Marcos é o mais novinho aqui. Mas, de qualquer forma, você viu um movimento carismático nascer, né? Mais ou menos. E você vê
a quantidade de pessoas que são arrebatadas. Hoje, por exemplo, Frei Gilson, né? Com as músicas dele, bem carismáticas que eles tocam lá, atrai pessoas, mais de 2 milhões de pessoas na madrugada para rezar, né? A importância desse movimento carismático disso. É diferente da liturgia, sim, mas o valor que isso tem, né? Eu queria a sua opinião sobre isso, Marcos. Conta pra gente. Eu queria pegar o gancho da sua fala ali, né? Desses problemas, né, que tem, porque eu tinha a impressão de que, a gente vê, né, os abusos litúrgicos e tal, e a impressão que dava é que estava largado, assim, na igreja. Eu falei, nossa, mas o leigo não sabe liturgia, o clero não corrige, eu tinha essa impressão, né? Mas depois, estudando os documentos, daí eu vi que papas e bispos se manifestam. Então, você vê que tem uma manifestação ali, explicando como é que são as coisas, né? E, inclusive, no final desse livro aqui, tem 2 documentos da CNBB, um dos anos 60 e outro dos anos 90. E daí eles fazem uma avaliação de pontos positivos e negativos que aconteceram na prática depois da reforma litúrgica, quando começaram muitas mudanças, dos anos 60 para cá. E eu achei impressionante, assim, o que teve de melhora e o que teve, os pontos que ainda precisam ser melhorados, né? Que você estava citando alguns. Coisas simples também, volume de microfone, de instrumentos, né? Enfim, tem vários pontos. E então eu fiquei surpreso. Então não é omissão por parte do clero, né? Dos bispos. Então tem instrução, né? Só que também eu acho que a grande falha é por parte dos leigos mesmo, né? Eu, inclusive, né? De estar procurando aprender, né? Para ir se corrigindo e fazendo um trabalho mais aperfeiçoado, né? E depois também, aí você estava comentando, né? Que nem todas as músicas são litúrgicas. Tem uma divisão, né? Do canto litúrgico, o canto religioso e o canto profano. Então, o canto profano ou secular, né? É o, sei lá, Zeca Pagodinho cantando lá, caviar, né? Então, assim, claramente não tem nada a ver com religião, né? Aí o canto litúrgico é aquele que a letra é a mesma que está no rito da missa, né? Porque a missa tem a liturgia e tem textos que estão ali e o compositor precisa criar a melodia para aquele texto, né? Por exemplo, Glória a Deus nas alturas, né? Então a letra é aquela e o compositor precisa fazer uma melodia para aquele texto. Aí esse canto vai ser litúrgico, né? E o canto religioso é aquele que vai pegar a música profana, porque tem a música e a letra. Então pega a música profana com a letra religiosa. Por exemplo, essas canções tradicionais, Eu Confio em Nosso Senhor, Coração Santo, por exemplo. São músicas religiosas. São religiosas, porque o texto não é o que está ali no rito, né? Então, aí essa distinção é bem interessante, eu acho, assim, para você ter uma noção de onde enquadrar cada música, né? Entendi. Bem interessante, né? Mas, desculpa, eu insisti. Qual que é a sua opinião sobre música carismática? Você acha que tem um papel decisivo na fé das pessoas? Eu acho que está de acordo com o perfil do povo latino, né? Que é mais sentimental, comunicativo, né? Quando eu era mais novo, até tentava participar assim, mas eu nunca me identifiquei, né? Muito assim, né? E então, agora, até assim, música carismática talvez seja um nome informal, né? A partir da prática, né? Eu olho mais assim para o gênero musical, o estilo musical, né? Então, como que é o ritmo e, enfim, daí você vai comparando os gêneros musicais para tentar encontrar, né, a adequação maior ou menor para a liturgia, né? Entendi. Legal. Mas o importante, do ponto de vista teológico, é não haver heresia, né? Então, porque você vê que a pessoa tem uma adesão à doutrina. Inclusive, o Ratzinger teve um mestre chamado Romano Guardini, que era um liturgista, e tem um livro dele muito bom, da Cultor de Livros, né? Fazendo propaganda. Acho que é o Espírito da Liturgia. Ele explica a unidade da liturgia. É impressionante. Muita beleza, assim, de você ter fiéis na Assembleia, todos com a mesma fé, porque creem nas mesmas verdades de fé, porque a doutrina é uma só, a mesma ali, né? Então, você vê a unidade da liturgia ali, né? Então, isso aqui, qualquer que seja o movimento ali, se é monge, tem vários grupos, né, na igreja, mas mantendo essa fé, né, no mesmo, essa adesão ao mesmo depósito de fé, né? Isso aqui é o que mantém a unidade da igreja, né? Isso aqui eu acho impressionante, né? Legal. Bom, ele respondeu, mas não respondeu. Eu queria fazer o contrário. O canto gregoriano. O Rodolfo, você já ouviu o canto gregoriano? Muito pouco, mas a gente estava conversando nos bastidores aqui, você queria dar uma opinião sobre canto gregoriano. Eu queria falar o que você conhece de canto gregoriano porque é o próximo ponto da
da conversa aqui, né? É o papel do canto gregoriano na liturgia, que eu vou deixar para o Marcos explicar, porque eu só copio, eu só vou seguindo que o pessoal canta, como você estava falando mesmo, né? Canto gregoriano. Realmente, isso ainda nunca foi numa missa em latim, né? Mas o que você pensa... Por exemplo, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, cara, eu acho muito bonito aqueles cantos polifônicos lá, mas eu não entendo nada. Qual que é o objetivo, né? Você tem um pensamento assim ou é diferente? Ou você tem facilidade, por exemplo, a meditar, alguma coisa do tipo? Primeiro, o que eu acho lindo é que faz parte da tradição da Igreja Católica. Né? Porque a Igreja Católica ela é a tradição, é a Escritura e é o presbitério. Esses são os 3 pilares da Igreja Católica. Né? Então, a tradição faz parte da nossa vida. E o canto gregoriano, ele faz parte. Né? Eu acho muito lindo, né? Eu acho maravilhoso, acho que realmente conduz o coração a Deus. Mas eu não... Como que eu posso dizer assim? Eu acho que dentro dos dias de hoje, dentro da evolução natural, na questão de musicalidade, né? Como ele falou, a música carismática ela se adaptou muito à música latina. Eu acho que nem é só a música latina, muito a música moderna, atual, né? Que a música latina ela tem um jeito, né? Assim como tem a música lá na Europa, outras pegadas, né? A latina ela tem um ritmo diferente, né? Mas eu acho que é difícil a gente falar, né? Quando a gente não tem muito conhecimento. Não, eu acho que é importante, né? Porque ela faz com que a gente possa viver essa tradição, né? Mas eu estava pensando nisso hoje, por exemplo, quando eu estava pensando lá lá em Crônicas, né? Que os músicos tomaram a frente da batalha. O que eles cantaram na época eram o quê? Eram louvores a Deus. E era música daquele tempo, né? Daquele tempo, né? Anterior a Cristo. Bendizendo o Senhor, né? E pedindo misericórdia. E aí a gente vê também os Salmos de Davi, né? Salmo 60, que é muito lindo, é um cântico, né? E aí a gente vai na época da Idade Média, havia os seus cânticos. Aí a gente vai no século XVIII, a música ela foi evoluindo, ela vai evoluindo. Então, eu creio que o que a gente vive hoje, dentro da liturgia, é um reflexo, lógico, a gente vê que a música carismática, ela nasceu dentro dos grupos de oração, né? Porque aquilo que eu falei, a música católica não tinha muita identidade, então a gente pegava muito a pegada dos nossos irmãozinhos. Hoje, a música católica ela tem a sua identidade, né? Ela... Houve várias aberturas de portas, oportunidades, né? Que aconteceu com a gente na época, né? Nos anos 90, 2000, né? Algumas gravadoras abriram as portas, a gente pôde se apresentar. E aí depois veio uma outra etapa que foram as regravações feitas. O Padre Marcelo Rossi regravou muitas músicas, né? Que se tornou mais popular a música católica. E atraiu muita gente. E atraiu muita gente. Fábio de Mello, né, no começo Padre Fábio de Mello como músico, ele tinha as composições dele. Depois ele começou a regravar. E aí a gente vê que aí as grandes gravadoras abriram portas para alguns grupos da época, né? Então, então tudo isso foi trazendo uma identidade para a música católica, né? E aí nos grupos de oração começaram a tocar, e aí a maioria dos grupos que tocavam em grupo de oração tocava em missa também. Aí começou a migrar para dentro da igreja. E eu acho que no começo, acho que até hoje, né, ainda existe um pouco de confusão e discernimento, né? Mas por exemplo, vamos fazer uma missa de cura e libertação. Não existe, missa é missa. Não existe missa de cura e libertação, né? Não existe missa carismática. Missa é missa. E aí acho que a gente está começando a entender isso daí e começando a ter o discernimento correto do que a gente pode estar tocando, como a gente pode estar tocando ou não dentro da igreja, né?
mas que a missa tridentina, com os cânticos gregorianos, eu acho importante que ela continue, né, existindo, porque ela também tem resgatado jovens a vivenciar a tradição da igreja, a vivenciar a respeitar, né, o conservadorismo dentro da igreja. Porque a igreja, ela continua sendo o mesmo de 2000 anos atrás. A igreja não muda, né? Às vezes a gente vê a imposição que a igreja tem que se adaptar ao mundo. Não é essa a questão, né? Existe uma evolução natural, né? Que muita gente quer que a igreja se adapte ao modernismo, né? Ao modernismo, né? E é diferente. Se adaptar ao modernismo é uma imposição humana. Agora, ela se adaptar à evolução humana é uma coisa mais natural, né? Tá. Sendo assim, bem sincero, tá, Rodolfo? Nessa questão de evolução humana, eu não acredito. Por exemplo, não acho que hoje nós estamos no momento mais evolutivo, por exemplo, na Idade Média, né? Tanto que, assim, os grandes estudiosos dizem que o ápice do catolicismo é na Idade Média, né? Onde surgiu, né? Bem no início da Idade Média surgiu o canto gregoriano, onde tivemos o ápice das artes e da música, né? E a gente, de fato, teve uma regressão, na verdade, né? Que tem nem uma teoria, é um estudo acadêmico bem forte relacionado a isso, né? Que o homem foi... a cultura da humanidade ela foi decaindo a partir, né, primeiramente, um grande marco disso é a Revolução Francesa, a questão da perca dos valores, né? Tem até a questão da peste negra, por exemplo, que ela fez uma seleção natural ao contrário, né? Onde o clero santo morreu dando assistência para o pessoal da peste negra. E o clero que era pior fugia. Então teve uma seleção natural, mas isso é uma tese. Enfim, mas teve uma regressão, né? A introdução da cultura da morte, enfim. Mas hoje eu vejo assim, a renovação carismática, o que ela fez? Ela pegou, de fato, as músicas nos estilos que a gente tem hoje, rock, outros estilos, estilo pop, pegou esses estilos, colocou letras lindíssimas, por exemplo, as letras da sua música são lindíssimas, né? Com verdadeiros ensinamentos teológicos dentro dela, e começou a atrair as pessoas, de fato, para isso. Só que eu acho que o grande problema que a gente tem hoje talvez a gente não saiba misturar isso. Por quê? Porque, e aí eu vejo isso como um problema do movimento carismático, que eles têm uma tendência de não se aprofundar muito. A gente fez um programa, né, no final de 2020, no começo de 2024, a gente já fez os católicos carismáticos versus os católicos tradicionais, né? E ali a gente viu que o movimento tradicional e o movimento carismático, eles surgiram mais ou menos no mesmo tempo. Esse atual movimento tradicional e o movimento carismático surgiram mais ou menos no mesmo tempo. E o que era antes disso? Só TL. Só Teologia da Libertação. E a renovação carismática, a gente numa conclusão ali, a gente viu que foi um instrumento de Deus para reverter o que a TL estava pervertendo, né? TL, pessoal, né? Para quem conhece a TL, é uma teologia da libertação. É uma heresia condenada na igreja, que o ponto cerne dela, ela traz uma releitura do Evangelho. Jesus Cristo não é o nosso libertador. Ele é apenas um poder político, onde é colocado um homem no lugar de Deus, onde você busca no homem o próprio Deus, e está completamente errado. Quando a renovação carismática faz o contrário. Então ela está o tempo todo falando de adoração, está o tempo todo falando de céu, de salvação, está falando de largar os pecados, né? Enquanto a TL está lá falando assistencialismo, a procura do irmão, exaltando o homem, procurando uma heresia condenada, procurando o céu na terra, que é uma coisa que a igreja já condenou, que não existe, né? Então, o movimento carismático, ele veio ali como uma arma disso. E, ao mesmo tempo, bem também, com pouca força no começo e agora está um pouco mais forte, o movimento tradicional. Que nós, como igreja, podemos unir essas forças, né? Trazer o católico carismático, e tem acontecido muito isso, né? Para aprender sobre a tradição da igreja e ver a riqueza que a gente tinha, né? E aí, inclusive, sobre a música, né? A música litúrgica. Que aí eu queria perguntar para você, Marcos, né? Sobre o papel do canto gregoriano na missa. Porque o canto gregoriano ele é exaltado tanto no Sacrosanto Concílio
quanto no moto próprio Trale Solicitudine, né? Ele é muito exaltado como uma referência para o canto. Queria saber por quê. Então, existe esse livrinho aqui, né, Introdução ao Canto Gregoriano, do padre José Weber. É um dos poucos livros que a gente encontra em português. Não sei se é o reflexo. Isso, foi. E ele faz parte de uma série de livros da Paulo sobre música litúrgica, né? E, então, como uma introdução, né, eu acho que eu venho estudando por ele também. E ele mostra, por exemplo, que um breve histórico, né, do canto gregoriano. Começou lá, né, nos primeiros séculos, que o Papa Gregório reuniu, né, os cantos melhores dos mosteiros, sistematizou. Daí depois teve uma queda, né, entrou em decadência na Idade Média, com a polifonia. Depois tem lá no século XIX e XX uma reforma. O Papa Pio X também fez uma reforma, né? Mas aí a gente vê, né, ao longo do século XX essa decadência, né, do canto gregoriano, ele vem caindo em desuso, né? E ainda existe hoje, né, mas geralmente é em mosteiros, né, poucas pessoas que usam, né? Então ele tem algumas características, né, um canto uníssono, para oração, né, o ritmo livre, não totalmente livre, né? E agora, de fato, daí em todos os documentos sempre se coloca, né, o canto gregoriano como tendo primazia, né, como modelo. O Papa Pio X, São Pio X, ele até diz o modelo supremo, né, de música litúrgica. E nenhum documento ali nega isso, né? Mas mais recentemente tem havido mais abertura para os outros gêneros musicais, além do gregoriano, né? Então, por exemplo, a Sacrosanto Concilium incentiva também as músicas populares, né, que não são no gênero com a estética, né, gregoriana, mas também coloca lá que seja favorável aos exercícios sagrados, né? Então, bem correto ali, né? Na verdade, ele fala ela fala a própria utilizar, ele não fala só de canto, né? O Sacrosanto Concílio, ele fala também sobre a reforma litúrgica, né, no total, inclusive dispensando o latim, falando que poderia só utilizar o vernáculo, né? Mas coloca os outros cantos com uma exceção, certo? Para utilizar somente mais para voltados para missões e para... Não? Acho que não. Teria que ver o texto aqui exatamente ali, né? Podemos ver. Né? Mas... O do latim também é uma confusão, porque o texto diz uma coisa, as pessoas acham outra. Porque, por exemplo, lá diz, se você for ler, né, o artigo claramente lá, que mantenha-se o latim no rito romano, né? Então está lá, mantenha-se, né? E, ao mesmo tempo, um pouco depois, aí ele dá uma abertura, né? Cabe às conferências episcopais decidirem, por exemplo, cantos populares, né, no vernáculo. E aparece isso no texto porque, na época do concílio, tinha assim, uma força que era tradicional, outra progressista, uma querendo conservar o latim, a outra o vernáculo. Uhum. E você vê que isso aparece textualmente também, né, no documento. Mas assim, o gregoriano, né, tradicionalmente é associado com a língua latina, daí acontece esse problema, né, que foi comentado de, eu estou ouvindo o gregoriano, mas eu não estou entendendo, né, porque está em outra língua, né, uma língua estrangeira. Mas pode ser feita também, os compositores, né, fazer composições musicalmente, né, seguindo a estética gregoriana, mas com a letra em português. Então, por exemplo, no Paraná tem a Abadia da Ressurreição, são monges beneditinos. E lá você encontra lá, salmos, músicas, né, que eles cantam em português também. Né? Você mesmo estava fazendo esses dias isso, não estava? Não sei. Você estava pegando umas músicas e colocando em português, algumas que a gente usa na missa dentina, você estava colocando em português. Verdade, acho que era o Sanctus, né? Então, só que isso seria, por exemplo, você poderia pegar o Kyriale, que está lá no gradual, as músicas oficiais, né, que em latim. O Kyriale, tá, gente, é o Kyrie eleison, que é o perdão, né? O Agnus Dei, que é o Cordeiro de Deus, e o Santo, que é o Sanctus, né, que a gente chama. E o Glória. E o Glória, que a gente utiliza, que é a mesma para vocês, a gente canta em latim, né, e canta em português. Por isso a gente chama de Kyriale, que é todos esses 4 cânticos. Isso, é o conjunto ali, né, das músicas rituais. Então você tem o gradual, que é o livro oficial, e então você tem a letra em latim e a melodia gregoriana, né? Então poderia traduzir, mas só que esse exercício de fazer a tradução não encaixa bem, né? Então exato. E perde também, né? Já foram feitas, né, essas tentativas, mas pode ser que às vezes dê certo ou não, né? Então às vezes o pessoal adapta, né? Então você encontra sites, por exemplo, com partituras adaptadas para o inglês, né?
E mais o que o Papa João Paulo II diz é que o ideal seria os novos compositores, com o espírito dos antigos, fazer novas composições, né? Então você tem, por exemplo, no caso do português, agora tem a tradução nova do Missal, esse é o texto oficial em língua portuguesa. Então o compositor ele vai usar esse texto oficial e vai fazer uma composição como se fosse o gregoriano antigo, né? A melodia, enfim, né? E então é isso. Legal. E pessoal, assim, né? Agora falando aqui bem sinceramente do que eu vejo, assim, hoje como eu disse, eu vivo o mundo da missa tridentina, por exemplo, mas é importante dizer, tanto eu quanto o Marcos, né? Nós não somos sede vacantes. Quer dizer, hoje todo mundo é. Infelizmente, nosso Papa Francisco morreu, né, na segunda-feira. Todos hoje temos a cadeira vaga de São Pedro. Então, por isso, o termo sede vacante, exatamente isso. A cadeira está vaga, né? Todos nós. Mas existe um movimento do tradicionalismo, né? O movimento tradicionalismo, que é o sedevacantismo, que eles falam que a gente está sem Papa há muito tempo atrás, né? E fala que a missa de Paulo, a missa que a gente tem hoje, que é do missal de Paulo VI, né? Que fala que não é válida, fala um monte de besteira como essa, né? Eu, por exemplo, nós hoje frequentamos a missa tridentina de acordo com o moto próprio do Papa Francisco, Traditionis Custodes, que somente por ordem do bispo local pode-se ter missa tridentina. Então, hoje a missa é feita aqui em São José dos Campos com autorização do bispo Dom César. Ele dá autorização para um único padre, que é o padre José Henrique, aqui na diocese, e a gente somente frequenta essa missa. Qualquer missa que não é válida, né, ou que não tem uma autorização do bispo, é uma missa... A missa continua existindo, mas ela é uma missa que está fora da igreja, né, porque não tem uma autorização do Papa de acordo com o moto próprio que a gente tem, né? Então, a gente tem comunhão, né? E eu, quando não vou à missa tridentina, eu vou na missa ordinária, porque é o mesmo sacrifício que se celebra lá, né? Mas eu também compreendo que hoje, como estamos hoje, a gente está trabalhando num mundo que as pessoas não conhecem. Tem muitas pessoas que conhecem muito pouco do que é da tradição da igreja, o conhecimento sobre liturgia, né? De estudar esses documentos e ver exatamente o que pede. E para se exerir hoje, falar assim, ó, parou tudo, novo Papa. O novo Papa chega e fala assim, ó, parou tudo. Vai todo mundo tocar canto gregoriano lá. Rodolfo, ó, tá aqui as partituras. Vai lá tocar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. O que vai acontecer? Vai ter um rebuliço na igreja, né? Tem muita gente que está falando assim, ai, adorasse isso acontecesse. Isso é um pensamento estúpido, né? Mas, ao mesmo tempo, Rodolfo, eu queria a sua opinião sobre isso, né? Quando a gente descobre, por exemplo, tem coisas nos documentos da igreja que a não possibilidade, por exemplo, de bateria na missa. Acho que você já ouviu falar disso, né? Hoje, por exemplo, como é que você vai falar pro baterista da tua banda que ele não pode mais tocar? Não dá, cara. O que eu vou fazer com esse irmão? Entendeu? Vou expulsar ele da banda. Ó, a partir de hoje a gente tem que ter caridade com as pessoas, a gente tem que ter um movimento gradual. Mas o que a gente pode fazer como igreja para a gente ter um pouco desse resgate? Eu não sei se a gente vendeu isso para você, se isso é necessário, mas o que a gente pode hoje, como igreja, obedecer mais o que diz e cada vez mais se abastecer da riqueza da igreja de milhares de anos, né? Então, você estava falando da música católica da década de 80. A gente está falando de 1500, 1400. É difícil, né? Muitos anos a mais, é uma riqueza muito maior. Mas né? aí eu entro num termo que eu estava pensando. Pois não. Existe como é que eu posso falar? Costume popular, né? Não sei se essa é a palavra, mas por exemplo, vou dar um exemplo. Como que nasceu o terço? O terço nasceu de um costume popular. Perfeito. Certo? Porque os monges nos anos 800, eles rezavam os 150 salmos em latim, e o povo que não tinha estudo, não sabia ler nem nada, eles recitavam o Pai Nosso, 150 Pai Nosso. Depois começou a recitar mais 150 Ave Marias. Depois Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aí nasceu o terço, né? Foi de um costume popular, né? E assim como nasceu a procissão,
né, da mesma forma, o povo simples da roça tinha que vir para o centro da cidade para poder participar da celebração. Então era escuro aqueles trechinhos que eles pegavam, então acendia a vela, então vinha aquele povo andando pelo, né, um atrás do outro, em procissão. Assim nasceu esse costume popular. E eu vejo que a música dentro da igreja, ela também está trazendo esse costume popular, né? Aí você me fala da bateria, exatamente a bateria, o baterista, né? Nós temos, por exemplo, exemplos, o momento do período quaresmal e do período de advento, que se omite, né, os instrumentos de percussão, para que a música ela fique mais, não tão exaltada, né? Eu falei para o meu grupo, olha, eu gostaria de só ter vozes e violão nesse período quaresmal. Aí todo mundo, mas por quê? É só nessa paróquia, as outras todas estão liberado. Porque tem mais essa, a gente toca em várias paróquias, são vários padres, né? Tem padres que adotam, né? Falam, olha, se quiser tocar um carrom só para condução, né? Pode, mas nada além disso daí. Eu particularmente eu concordo. Eu acho que é um momento da gente se recolher, da gente se abster de tudo isso daí, para quando chegar realmente o momento do sábado santo, você celebrar a ressurreição, ter aquela explosão, aquela alegria. No advento, chegar o momento do nascimento do Cristo, no dia 24, né, de dezembro, a gente realmente comemorar, festejar. Aí você põe todos os instrumentos. Mas é difícil a gente lidar com isso aí, né? Porque músico tem uma vaidade que nós vamos discutir sobre isso daí, né? E para você explicar que acima da tua vaidade tem todo um momento litúrgico que pede, que você pode oferecer, não é você ficar sem tocar, é você oferecer esse momento litúrgico para você vivenciar isso daí, né? Naquilo que a gente está falando das penitências, época de quaresmal. Se eu fosse baterista, eu queria no período quaresmal não tocar, né, e oferecer ao Senhor, porque se a música é a minha vida, tocar é o meu instrumento, né, é difícil a gente abrir mão, né, mas eu ia oferecer isso daí e deixar para tocar no dia certo, né, no sábado santo. Então eu estava pensando sobre isso daí. Não é porque é baterista que, na verdade, a bateria ela não é a música em si. Bateria é um complemento. Quem toca, quem realmente faz a harmonia e a música acontecer é um violão, é um teclado, um piano, um órgão. O resto é complemento. A bateria ela é um complemento, ela vai oferecer o ritmo, né? Então, o baterista tem que ter essa sensibilidade de que eu vou contribuir para com o grupo musical. O baixista também vai contribuir para o grupo musical, porque a música mesmo ela vai acontecer com uma base, e a base ela pode ser violão, pode ser piano, pode ser órgão, né, pode ser teclado, mas os complementos, né? Então, mas você vê baterista que ele quer fazer a música, ele faz uma virada monstro, ele quer, né, chamar, descer o braço e tal. Eu acho que para a missa ele tem que ter essa sensibilidade, que ele está ajudando as pessoas a terem um encontro, né, com o Senhor, né, a adoração, né, e a busca da santidade, né, naquele momento em que a comunidade se une, né, em torno de toda a celebração, né, se une a Deus ali. Então ele faz parte daquilo ali, então ele tem que ter uma prudência na hora de tocar. Agora, para tirar a bateria é triste. Eu lembro que um outro pároco, né, que a gente dá os exemplinhos, né? A paróquia nossa lá, ela é muito grande, a bateria acústica ia reverbar demais, né? Tinha um reverb muito grande, não temos dinheiro para comprar uma eletrônica, não tínhamos. E mesmo tocando com a percussão, um carrilhão, né? Aí depois da missa, a gente estava já resenhando lá na porta da igreja, o padre vem, já todo mundo tinha ido embora. Nossa, que bonito esse instrumento. Como é que chama? Carrilhão? Carrilhão. Bonito, né? Nossa, o som dele assim, é muito agradável. Mas não tem como parar ele na hora que termina a música, porque ele continua batendo, né? Uhum. Porque aquilo lá desconcentra a gente e tal. Foi uma forma
sutil que o padre falou, olha, se não tiver como, é melhor não ter, né? E era um carrilhão, não era nem a bateria, os tons, nem nada. Então, tem muita particularidade também para cada sacerdote, né? Tem outros que gostam. Hoje a gente toca uma bateria eletrônica, a gente já consegue controlar o volume, né? Meu baterista também é uma pessoa bem experiente, então ele não desce o braço, né? Então a música ela passa a ficar mais harmoniosa. Tudo isso você vai ajeitando, né? Entendi. Legal. Bem, acho que esse ponto é bem isso, né? Tipo, eu lembro que, como eu disse, eu passei por um momento de conversão, né? Um ponto que eu mudei, né? Foi quando eu comecei a estudar teologia e filosofia, e eu entendi o que é a missa, né? E aí, de repente, eu falei assim, não tá fazendo mais sentido. Foi quando eu decidi abandonar a música, né? Meus ministérios de música, abandonar a música. Aí eu falei que não ia tocar mais, aí eu ia participar e comecei a estudar missa parte por parte, enfim, estava lá perto para entender, então tentava lá me concentrar no coisa, participando junto com a minha esposa, que nem... Aí na missa tridentina nunca tem ninguém para cantar. Aí eu falei, Estevão, você não pode cantar lá, porque todo mundo sabia que eu cantava. Aí eu canto hoje na missa tridentina e canto muito porcamente. Quando você falou assim, tem um grupo que chega na hora da missa e aí, vamos cantar o quê? Eu e o Marcos, a gente fez um monte de vezes isso. Vocês me desculpam, gente. Mas é porque também, por exemplo, meu repertório é de música ordinária, né? De música que eu tava na missa. Eu canto gregoriano, nem digo que eu canto gregoriano. Eu imito lá o pessoal cantando, eu tenho algumas músicas que eu sei, né? E eu tenho dificuldade até de ler a partitura de canto, né? Para seguir. Né? Mas eu conto faz isso uns 3, 4 anos. Não vai ter um acervo assim tão grande quanto você tem para música. O acervo tem, mas o problema é que a gente não conhece. Né? Garanto que você tem muito mais músicas gregorianas do que hoje carismáticas, né? Porque tem muita, né? Porque são anos e anos, né? Mas se perdeu muita coisa, né? E a gente desconhece, né? Então eu sou um comecei recente a isso e eu nem me empolgo. Eu tenho que confessar aqui na frente do Marco, eu não gosto de cantar, né? Porque me atrapalha na missa. Tem até um ponto que eu ia falar, porque eu não me concentro, eu fico totalmente pilhado de cantar no tempo certo, de não errar a notinha lá, porque o Marcos vai puxando no órgão uma coisa, eu faço outra, né? Mas, enfim, eu acho que assim, a gente precisa ter uma mescla, sabe? A gente precisa de mais formação, a gente precisa... sim aceitar, por exemplo, hoje na Paróquia São José, né? Hoje só tem grupos lá que só tocam órgão. Só tocam órgão, né? Porque dos instrumentos litúrgicos, o órgão é o único. Como é que é? Desculpa, você pode explicar isso pra gente, a questão dos instrumentos litúrgicos? Os instrumentos musicais e depois o acervo, né? Você até comentou aí a proibição de bateria, né? Tem o documento do Papa São Pio X, Trale Solicitudine, né? Ele proíbe alguns instrumentos lá, acho que é tambor, piano, né? Hoje a gente teve, piano proibido, né? Então, mas é por causa da percussão, certo? Então, é que essas normativas, elas variam com o tempo. Então, esses documentos eles estão respondendo a necessidades conforme a época, né? O que hoje, né, está mais recente aí, né? Aí já não tem essa proibição desse ou aquele, porque o problema não é o instrumento em si, né? A bateria em si está proibida porque ela prejudica, né, a liturgia. Mas, porque, por exemplo, você vê assim, nos primeiros séculos o órgão era proibido. E depois ele virou um instrumento tradicional da igreja, né? Porque na época lá de Santo Agostinho, a ideia era que o órgão lembrava ambientes profanos. Então, conforme o instrumento que eles tocavam... Hoje é o contrário. Lembra o sagrado, né? Igreja, né? E então daí tem que ver essas normas. Então tem alguns princípios que não mudam. Por exemplo, a finalidade da liturgia sempre vai ser glorificar Deus, santificar as almas. Isso aí não muda, né? Mas, por exemplo, proibição de instrumentos, isso aí daí já varia conforme a época, né? Então uma hora está proibida, outra não está. Daí a igreja vai vendo conforme o... Mas hoje, o que está proibido? Você sabe dizer? Eu acho que não tem proibição, assim, mas contando assim com o bom senso, né, dos fiéis para conseguir fazer a adequação, né? Não tenho lembranças. Assim. E agora, quanto ao acervo, né, esse aí, eu acho que a dificuldade, primeiro que, por exemplo, se viesse esse novo Papa, agora todo mundo é gregoriano, isso aí não vai dar certo de jeito nenhum, né?
Mas e não faz sentido, e também não precisa ser só o canto gregoriano na missa, né? Então há o espaço também para as músicas religiosas, né? Para a gente poder aumentar o repertório, né, de músicas. Só que isso pressupõe conhecimentos de música, né? Você conseguir ler uma partitura, fazer um solfejo melódico, que, por exemplo, para mim já é uma dificuldade. Também para mim. Então, por exemplo, eu acho que sabendo fazer o solfejo melódico de cor, sabendo de cor, né, os intervalos, quando você pega a partitura, mesmo que você não conheça a melodia, mas você vai conseguir cantar. Então, assim... O João faz isso. Só que para chegar a esse nível, você já está no nível de um cantor bem treinado, né? Então... É muito solfejo, muita partitura. Então, isso depende... ou seja, mas é técnica musical, né? Exclusivamente técnica musical. Ou seja, é uma formação musical ali, né? Daí, você tendo isso, você consegue ampliar o repertório. Aí depois vem a outra questão também da participação do povo, né? Porque senão fica só um solista ou só o grupo cantando uma música e o povo está só ouvindo, né? Então, que acontece muito hoje, né? Por exemplo, na missa tridentina. Na tridentina, né? Então, quer dizer, tem muita coisa envolvida ali que tem que ir ajustando, né? Mas eu acho que assim, tem um meio termo, né? Acho que a gente precisa se adaptar, né? Mas também precisamos ser fiel à doutrina católica, sabe? Eu acho que assim, eu sou fãzaço de músicas carismáticas, que eu ouço, que eu canto. Meu Instagram, por exemplo, tem um monte. Eu já cantei umas 3 músicas do Rodolfo lá. Eu falo de novo, eu tenho uma música que eu gravei, que é Estrela do Amor, que eu cantei dele. Tem mais view que ele, que na banda dele, porque eu fiz há muito tempo atrás, né? Então, eu acho que tem uma grande poder de evangelização, de atrair as pessoas para Deus. Você nota isso, vê a própria Canção Nova, atualmente com o Frei Gilson, que atrai as pessoas para Deus. Porém, a gente hoje está pecando um pouquinho na liturgia. Eu acho que existe um meio termo melhor do que hoje a gente tem, né? Mas acredito que assim, tudo com respeito, com caridade, buscando cada vez mais respeitar o tempo do irmão. Não é porque, eu aprendi, eu sei a verdade, e agora todo mundo tem que fazer. Não. Deus não tocou o coração dele. Eu vi a necessidade de parar. Mas, a pessoa viu lá, estudou os documentos e falou, não, mas meu trabalho ordinário na música, muitas pessoas contam comigo, eu oferto isso de coração para Deus. Como é que você vai negar o valor disso? Eu, por exemplo, recriminava muito aqueles violões mal tocados, né, que não sei o quê. Aí eu estava na missa de São José, você estava incomodado com o violão desafinado, tiozinho lá cantando. Mas quando eu fui lá, eu olhei aquele tiozinho cantando, era um senhorzinho simples, dando de tudo que ele tinha. Ele dava tudo que ele tinha. É um pouco daquela esmola, sabe? Da senhorinha que doou tudo que ela tinha. Então ele estava lá com o violãozinho dele cantando as músicas, mesmo desafinado, mesmo com o violão desafinado, mas ele estava ofertando aquilo de coração. Quem sou eu para falar para aquele senhor que ele está errado? Então eu falei assim, não, eu não tenho essa autoridade. Temos hoje o clero para nos delegar e nos ensinar e mostrar como devemos fazer, né? E se tiver um dia uma proibição, como essa que eu falei que um dia pode existir, que venha deles, não de mim, que hoje eu aprendi a verdade e tem que falar, Rodolfo, tá errado, viu? Pode parar. Tá errado eu falar isso. Entendeu? Eu tenho que servir a Deus na convicção do meu coração. E é claro, cada vez mais a gente querer aprender mais sobre a igreja, aprender sobre os documentos dela e cada vez mais conhecer a Deus através da própria igreja, né? E de proibição também é previsto que na diocese exista uma comissão de peritos em música litúrgica, porque daí eles vão tomar esse cuidado de fazer o exame, né? E só que não sei quantas dioceses tem isso, então. Mas, por exemplo, lá em Aparecida, não sei como é que funciona lá, mas na Basílica eu aprecio muito assim os músicos lá, né? Então, assim, e é só o órgão que toca lá, né? É só o órgão. Eu acho que quando é alguma missa solene, daí tem mais instrumentos. Gigantesco órgão de tubo que tem lá. Sopro, né? Alguma coisa. Não foge muito daquela linha. Sim, eles. Então, aquela assim, dificilmente usa latim. Não, nunca ouvi latim. Talvez seja assim, alguma missa solene. Mas ali, assim, a meu ver, ali eles estão seguindo certinho ali. Exato. Pessoal, eu queria entrar num outro assunto aqui com vocês, que eu acho que é um assunto mais polêmico aqui, é sobre a teologia da libertação, né? A música, como a gente discutiu aqui, é um instrumento de evangelização. Mas a música também é um instrumento de perversão. Por exemplo, tem uma heresia da igreja, que quase devastou a igreja, a heresia ariana, que o idealizador dessa heresia é um padre chamado Ário,
né? E uma das características deles é que ele é um cara muito comunicativo. A heresia ariana, Marcos, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas a heresia ariana, o que ela pela? Ela dizia que que Jesus era uma criatura. Jesus veio depois de Deus Pai. Então Jesus de fato não era um Deus. Ele era filho de Deus, mas não era Deus. Isso é uma heresia extremamente complexa que acaba com a história da salvação. Se Jesus não é Deus, né? Se Jesus é uma criatura, como ele pode, pelo seu sacrifício, ter salvado a humanidade, né? Então, quase matei, perdi o longo aqui. Mas então, Ario utilizava da música para encantar as pessoas e falar, né? Eu fiz um curso disso com o Padre Paulo há muitos anos atrás, e ele falava, o Ario era uma pessoa muito orgulhosa, usava da música para encantar as pessoas e trazer aquilo lá para lá. Ou seja, a gente pode usar a música para o bem e também pode usar para o mal. E aí eu queria falar sobre as músicas da teologia da libertação, né, e as consequências disso. Mandei para você, né, Rodolfo, um blog lá com músicas que a gente não acredita que não são de fato da teologia da libertação, mas o discurso você vê que é da TL. Né? Por exemplo, se calarem a voz dos profetas. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Né? Então, claro que eu não vou debater teologicamente as músicas, mas assim, a influência que isso traz. Né? Vamos poder enumerar outras músicas aqui. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre as músicas da TL e como é que a gente pode combater isso dentro da igreja. Gente, assim, é impressionante, porque assim, eu vi a relação de música e falei assim, gente, eu ouço todo dia. E aí quando você começa a estudar, às vezes você começa a estudar cantando a música assim, né? Tem uma música bem famosa, me ajuda aí, Rodolfo, aquela do somos a igreja do pão da partido, do abraço e da paz, somos a igreja do pão, né? Então, quando eu ouvi, eu falei, não, a gente não é a igreja do pão, não, a gente é Eucaristia, que não é pão. Né? Então, como é que... E é de um compositor muito querido por todo mundo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Rodolfo, quiser começar, porque eu sei que você, nesse assunto, está aqui, na garganta. Fala aí. É difícil porque você pega essas composições, elas dizem meias verdades, como a teologia da libertação sempre faz, né? Sempre pega um tema e levanta como bandeira, e aí faz com que a gente, de certa forma, concorde. Mas aí depois, quando começa a desvendar o restante, você vê que não era tudo aquilo, né? Por exemplo, eles tiram o Cristo do centro e colocam o pobre. Aí tudo é para ajudar o pobre, o irmão, não sei o que e tal. É lógico que a gente tem como missão, né, como obras de misericórdia, ajudar o próximo, né? Mas a gente não pode pôr o pobre como centro, né? Já estou dando um exemplo como princípios, alguns dos princípios da teologia da libertação. É que eles tiram o Cristo do centro e põem o pobre no centro, né? Na verdade é o homem, né? Mas exatamente, é o próximo. O homem, eles falam que o próximo é o pobre, né? E aí o que acontece? Aquilo que eu estava falando é sobre os 3 pilares da Igreja Católica, né? Que é a tradição, que é a Escritura e que é o presbitério. Os 3 têm que ter Deus como centro. Se qualquer um desses aí tirar Deus como centro, ele está fora das pilastras da Igreja. E o presbitério, através da TL, né? Muitos sacerdotes, eles tiraram Deus do centro e colocaram o humano. Né? Estão humanizando a igreja. A igreja não tem que se adaptar ao humano. Acho que o mundo tem que se adaptar à igreja, porque a igreja que é a luz para o mundo, não é o mundo que é a luz para a igreja. Né? Então, a partir do momento que eles estão tirando Deus do centro e colocando o humano, eles começam a compor em cima disso. Né? E aí começa a induzir a gente. A gente pega as canções realmente da campanha da fraternidade. É difícil você pegar uma ou outra ali. Tem uma que eu acho linda, que se salvou, que é aquela da... Deixa eu ver... Senhor, dá-me de beber, vem e me sacia nesta fonte viva.
É a música da campanha da fraternidade, você não acredita. Aquilo é linda, né? Se conheceres o dom de Deus, quem é que te diz, dá-me de beber, né? Não é porque é da campanha da fraternidade também que tá errado. Que está errado. Mas a maioria, ela tira realmente todo o sacramental de foco e coloca a injustiça social, né? Coloca... esse ano, acho que foi muito triste, né? O tema da campanha da fraternidade, né? Então, foi muito difícil para a gente ter que encarar que, peraí, mas e no domingo de Ramos, a gente vai poder pegar o ramo ou nós estamos cometendo pecado? Será que nós vamos ter que confessar? Porque a gente vai andar com o ramo na mão, né? E aí, cara, e José, né? Carpinteiro, né? Carpinteiro, ele viveu disso, né? Ele precisava de matéria-prima para poder ter o sustento da família, né? O sustento que Maria e Jesus teve foi através do serviço de carpintaria de José. Então, peraí, então ele pecou, né? O próprio Cristo, né? Porque Jesus era carpinteiro também. Com certeza, ele cresceu ali vendo o pai e ajudando o pai. Então, essas contradições, esses princípios, aí você vê que eles se transformam em canções numa facilidade, né? E o povo canta, assim, sendo induzido, e a gente eu fico triste, né? Porque eu vejo muita distância do que realmente seria a missão da igreja. Não vamos falar assim missão da igreja, vamos falar assim a missão da CNBB, né? Que seria um órgão para nos dar direção, né? Nos dar um horizonte seguro, e não dá, né? Realmente está nos distanciando do compromisso maior que seria do sacerdócio. Qual que é o compromisso do sacerdócio? Salvar almas para Deus, né? Pregar o reino de Deus, né? Ir anunciar o evangelho a todas as nações. E eles não estão fazendo isso, eles estão se rebaixando. Estão se rebaixando a quê? A agente político, né? Agente social, como se colocasse um colete, como a gente vê um padre lá de São Paulo, muito famoso, sempre de colete no corpo, nunca de batina, né? Cara, eu penso assim, agora já fugi um pouco do tema, mas eu quero continuar, que tá gostando. Eu lembro daquela parábola dos talentos, né? Que foi confiado talentos para cada um, né? Um enterrou, o outro deixou quieto, o outro investiu, né? E na hora de dar a satisfação do talento que lhe foi confiado, né? Cada um teve o seu julgo merecido. E eu acho que o sacerdote lhe é confiado um talento tão grande, tão precioso, que aos que fazem parte desse movimento teológico, eles são aqueles que estão enterrando o talento, e que eu creio que vai ser cobrado. Porque o relógio está girando, o tempo está passando, pessoas estão precisando ser transformadas, e às vezes numa homilia ele perde uma oportunidade incrível, porque a gente não sabe, a gente que já cantou um salmo, você olha assim para a assembleia, você não sabe o que está no coração de cada um ali. Tem pessoas que estão com depressão, tem pessoas que estão com pai e mãe na UTI, internado, em coma, tem pessoas que foram ali agradecer a Deus pela semana que teve. A gente não sabe o coração de cada um, mas Deus sabe, né? E aí, numa oportunidade de homilia que o padre tem de acolher todos os corações que estão ali e de se deixar ser usado pelo Espírito Santo e fazer uma pregação que realmente possa transformar, a pessoa possa ser transformada numa missa, ele começa a secularizar. Porque nas redes sociais eu estava vendo isso, porque aquilo, e começa a dar exemplos que não conecta. Justiceiro social, né? Né? Ativista de minorias, né? Então, cara, eu fico com uma dor no coração pelo desperdício de tempo e oportunidade de 10 anos de estudo de sacerdócio para chegar ali e se resumir a um ativista político, faz do altar muitas vezes um palanque, né, para poder fazer ativismo político, né? A sua homilia nada mais é do que como a gente pode falar assim,
um discurso e a comunidade vai embora vazia. E aí eles não entendem por que a igreja começa a esvaziar. Eles não entendem por que o dízimo começa a diminuir. Porque muitas vezes a pessoa não quer bater de frente. E como que ela vai dar uma resposta daquilo que ela está infeliz? Muitas vezes ela transfere o dízimo para uma outra paróquia. Muitas vezes ela pega o dízimo dela, ela transforma numa cesta básica e dá para um irmão. Né? E aí a paróquia, que precisa ter um certo valor, primeiro para pagar os seus custos básicos, fixos, ela começa a não ter. E o padre não tem essa percepção de que o caminho que ele está adotando, o caminho que ele está levando, que a orientação que ele está tendo vindo lá de cima, né, muitas vezes da CNBB, está desvirtuando. Por isso que nesses 40 anos nós tivemos uma perda, entre aspas, de 50% dos católicos. Toda vez que o IBGE vai fazer uma pesquisa, você vê que diminui o número de católicos. E eles não percebem. Meu falecido irmão tinha uma frase, sinceramente não sei nem se era dele, se ele ouviu de alguém, mas Deus castiga com infertilidade os desobedientes. Deus castiga os desobedientes com infertilidade. Não sei quem que falou isso. Que você hoje vê, né? Você vê alguns seminários hoje, eles estão totalmente esvaziados. Aí você vê os seminários mais tradicionais, mais obedientes à igreja, você vê que estão entupidos de gente. Quem que está trazendo os seminaristas? Pessoas se sentindo vocacionadas ao sacramento da ordem. É o movimento da renovação. É a Canção Nova. Também. Né? A Comunidade Shalom. São movimentos assim que trazem pessoas para dentro. Também, né? Também. Mas vai ver se tem alguém que veio de algum movimento da SEBS, não, com certeza. De teologia. Não tem um. Eles constataram isso, né? O próprio Frei Beto, né? Acho que ou o Leonardo Boff que falou assim, no conselho da SEBS, eu falei assim, eu só vejo gente de cabelo branco aqui. Eles envelheceram, né? Eu costumo falar assim, né? Que às vezes eu chego numa missa, antes você chegar numa missa, você fala assim, o padre era velhinho, fala, esse padre é bom. Esse padre deve ser mais tradicional, né? Mas deve ser bom. Hoje você vê que o padre é mais velhinho, você fala, ih, lá vem aquele discurso TL. Né? E Marcos, queria saber, né, sua posição aqui, nossa, aqui como igreja, na questão das músicas. Como que a gente pode trabalhar aqui para tentar tirar, né? Porque a música traz um dano, sim. Não sei se você concorda comigo. Primeiro eu gostaria de fazer uma defesa da teologia da libertação. Opa! Ela é um movimento, né? Ela tem correntes ou vertentes, e isso está lá na instrução da Congregação para a Doutrina da Fé, né? Do Ratzinger, que muitos não leem, né? Então ele explica, tem essas correntes. Uma delas é essa ideológica, que é a que inverte, né? A realidade espiritual e material, o pobre Cristo, política e religião, né? Então, quer dizer, claramente, quando faz essa inversão, você substitui um pelo outro, né? Então, isso aqui vai contra a religião, né? Claramente, né? Querer o paraíso na terra já, né? E, então, aí tem o Frei Clodovis Boff também, né? Que ele tem um livro de método teológico, onde ele explica a legitimidade da teologia da libertação, né? Como um ramo da teologia social. Tem um livro muito bom também do Batista Mondin, que é Os Teólogos da Libertação. Então, ele pega trechos de cada um dos textos, porque são vários teólogos, né, desde os mais revolucionários até, enfim. Aí ele vai dando a opinião dele, e eu acho esse livro, assim, é um livro bom para a gente ter uma visão, né? Então, ele começa com um período histórico, né? Como que surgiu a teologia da libertação, por quê. Depois ele vai passando por trechos, né, de livros de cada um desses teólogos. Mas, assim, só fazendo esse contrapeso, né, a fala aqui, né? Agora, quanto às músicas, eu acho que, independentemente do movimento, né, se é carismático ou se é da teologia da libertação, se a letra contém alguma heresia ou sabor de heresia, porque tem a questão da censura teológica, né? Então, aí a autoridade competente ela precisa examinar aquilo para saber se vai ser censurado, né? Então, aí entra a importância da comissão, né, dos peritos de música litúrgica, né, para poder fazer essa avaliação, né? Mas eu até discordo um pouco. Assim, uma coisa é ter heresias. Por exemplo, tem uma música carismática muito famosa, tem uma heresia. Não sei se você lembra aquela do Verbo Panis, do Amor e Adoração, e na verdade não é dele. A pessoa é o
Gianpietro Balducci, alguma coisa assim, que criou essa música, né? E fala verbum carum factu est, verbum panis factu est. Então ele fala assim, o Cristo se tornou pão. Não, isso contradiz o dogma, né? O Cristo não se torna pão. O pão que se torna o Cristo, né? Então, mas eles corrigiram isso. Isso, exatamente. Até tem um vídeo viral meu no YouTube. Corrigiram e gravaram novamente. Isso. Aí a banda Amor Adoração refizeram, né? Ele falou, aí perdi como é que eles fizeram, né? Eu mentalizo porque eu cantei a minha vida inteira da forma errada. Aí né? Mas então existe algo acidental por desconhecimento das pessoas. Que é esses embates de letras, né, do estudo teológico de cada letra, né, para poder estar orientando os corais a estarem cantando. Não, sim. Né? E eu acho que também é importante, assim, como eu estava explicando, né? Existe o acidental, né? Por exemplo, esse do Amor e Adoração, eu acho que foi um erro acidental. Certo. Primeiro que estava em latim, né? E ficou bonito da forma que eles colocaram lá, mas foi um erro acidental. Foi corrigido, eles fizeram questão de regravar a música, e ficou belíssima a música lá e colocaram da forma. Porém, aí, do ponto que estava falando do Marcos, existe algo proposital. Como eu conversava, a Ario usava a música propositalmente para deturpar a fé católica, imputando heresias, né? Então, existe o acidental, mas também existe o proposital, que eu acho, né? Eu confesso para você que estudei pouco sobre a heresia da teologia da libertação, né? Mas sim, utilizavam-se de muitas músicas dessa forma, porque é um movimento, né? E bem do marxismo, né? Que é um movimento que veio incutindo, principalmente aqui na América Latina, para distorcer a fé das pessoas. E aí até um ponto que eu ia falar, porque nós fomos forjados dessa forma. A gente aprendeu o evangelho bem libertador. Né? A gente, ao tempo todo, a gente aprendeu que o próximo era o pobre, que rico não vai para o céu. Essa divisão, né? Exatamente. Essa luta de classe. Que a gente tem que ir ao encontro do irmão, que não sei o quê. Sendo que, claro que a gente tem que ir ao encontro do irmão, mas o maior bem que você pode desejar para o seu irmão não é o seu dinheiro, é a salvação da alma dele. Então não adianta nada eu ir lá fazer assistencialismo. A igreja sempre foi a maior benemérita do mundo. Ela sempre mais ajudou os pobres. Mas, ao mesmo tempo que ela dava assistencialismo, ela mostrava o caminho da salvação, que era o caminho que eles utilizavam. Mas esse era o maior bem. Anunciar o evangelho, a busca da salvação da alma daquelas pessoas. E a teologia da libertação, olha, só o assistencialismo. Só o assistencialismo. E não promove. E não consegue promover. Eu lembro que eu participei mais de 15 anos da Sociedade São Vicente de Paulo, e o objetivo era a promoção. Não é só você ir toda semana, e a gente faz uma vez por mês a campanha do quilo, né, converte em cestas, né, em mantimento. Uma vez por semana a gente vai no assistido, né, naquela comunidade, naquela favela e tal, e faz uma visita. Toma um cafezinho com eles, abre a palavra, faz uma pregação, tenta fazer um trabalho social, que muitas vezes não tem nem um RG, a criança tem 5, 6 anos, não tem nem certidão de nascimento. Então você procura dar promoção e dignidade para aquela família. Né? E várias famílias a gente conseguia promover. A partir de agora nós não vamos mais estar assistindo, porque a gente conseguiu emprego, né? o pai de família, as crianças estão todas com documentos. Né? Então, essa promoção ela tem que existir. Esse negócio de fazer o bem e não olhar para quem não existe. Você tem que olhar para quem você está fazendo bem, para você ter oportunidade de promoção, né? de edificar aquela com dignidade, trazer, né, para a margem da sociedade, não deixar vivendo abaixo da margem da sociedade. Infelizmente, quando eles falam que essa ajuda social ao próximo é só uma ajuda. Eles não conseguem promover. Né? E por isso que, se passou 40, 50 anos, continua o mesmo trabalho. Né? A pobreza não diminuiu no país, porque não é interessante para eles. Eles não conseguem. Exato. Eles não conseguem promover a pessoa, trazer como cidadão. Perfeito. Né?
Perfeito. Marcos, quer concluir aquele teu ponto sobre as músicas? Sobre as músicas, eu acho que, independentemente do movimento, a questão é a análise da letra, né? Igual, né, você estava falando ali, identificar se tem heresia, porque a heresia é uma negação de verdade de fé. Perfeito. Inclusive com músicas evangélicas, né? Porque às vezes o católico quer usar, então não é questão de um grupo ou outro ali. E daí, no caso, né, se o músico está com dúvida, tem que procurar, né, descobrir, né? Enfim. Acho que falta catequese. É tudo. Estudo, né? E buscar buscar a igreja como um todo, né? Eu tenho uma composição minha que eu tinha uma dúvida e eu tenho também uma dúvida de uma composição sua, mas vamos ver se é a mesma, vamos lá. Não é porque eu não gravei ela. Ah, não gravou? Mas é que eu... É exatamente sobre a transubstanciação. Transubstanciação. Você falou dela no último programa, que você tirou uma dúvida com o Dom Rogério, inclusive. Com o Dom Rogério. E, nossa, foi de grande valia. Eu acho importante a gente estar próximo do nosso sacerdote, né, para orientações como esta. A gente que é músico, né, e tirar as dúvidas. Né? E ter humildade de aprender, né, Rodolfo? Exatamente. Tem uma música minha que eu não consegui registrar ela na Paulinas Comep exatamente por causa de uma questão teológica. Por exemplo, você vai lembrar da música, né? Que todo dia a gente sente que a vida é diferente, muita gente que não tem o que comer. Vive debaixo de uma ponte todo dia, não existe alegria nem razão para se viver. Aí a irmãzinha lá da Paulinas Comep falou, deixa eu te perguntar, por que não existe alegria? Eu ia tirar essa dúvida. Né? Por que não existe alegria? Por que a pessoa que mora debaixo da ponte ela não é feliz? Nem tem razão para viver, né? E nem tem razão para viver. Aí eu lembrei... Legal. Aí eu lembrei, aí você traz para o seu lado pessoal, né? Que na família da minha sogra, ela criou 10 filhos e mais 11. Esse 11º filho foi o que mais, assim, deu problema, justo adotivo. E ele, numa certa idade, ele foi morar na praça ali da vila, ali perto do pronto-socorro, né? E vira e mexe, ligava o telefone da casa e falava... A senhora vim buscar ele aqui, que ele já está internado 2 dias, né? Então teve alta. Ela nem sabia. Aí ia buscar, trazia, tratava, passou por 1, 2, 3 dias, no 3º dia. Ele, mãe, eu vou lá ver meus amigos. Aí ia lá. Aí voltava a dormir ainda. Quando ele estava melhorzinho, ele ia, já não voltava mais. Ela ia lá e falou, não, mãe, é que eu gosto daqui. Eu gosto de viver aqui. Ele gostava, né? Ele gostava, talvez, não sei explicar, de uma liberdade que ele tinha, né? Mas aí ele vivia a vida dele, né? Oportunidade teve de ter uma vida digna, junto com todos os outros irmãos deles, né? Junto com a gente lá. Ele não quis, foi opcional. E muita gente mora na rua por opcional. Muitos outros, lógico, têm os seus problemas, né? As mulheres muitas vezes apanham dentro de casa a gente vê muito disso daí, ela foge, né? Não tem para onde morar, mora na rua. Outras pessoas, por causa de consumo de drogas, ela se sente mais livre estando morando na rua para poder consumir a sua droga. Então, aí a Paulinas Comep me levou nessa reflexão. Eu falei, tá certo. E na época que eu compus a música, eu não pensava assim. Então, a gente tem tempo de se retratar também. A gente cresce, a gente aprende a cada dia. Perfeito. Né? Então, é onde a gente tenta corrigir. Talvez por isso que eu mudei a letra, que eu não lembro mais como eu mudei a letra. Mas é por causa dessa reflexão. Né? Gostado, eu tinha essa pergunta na mente com exatamente esse trecho. Assim, mas aí eu até perguntar assim, nós vivemos num contexto, né, que era o início do meu ponto, né? Nós vivemos num contexto da TL. Né? Eu sou da década, eu sou de 82, o Marcos deve ser de 86, você é de 71. E essa música eu compus na época que eu estava nos Vicentinos, então ela é muito voltado mesmo, né? Pro social. Mas, né, por exemplo, aí eu falava assim, eu tinha que indagar como, mas tem muitos santos da igreja que fizeram exatamente essa opção. São Francisco de Assis não tinha, nem a ponte ele tinha. Né? Porque não como isso é a única via de santificação, mas muitas pessoas utilizam essa via da pobreza para se santificar. Por quê? Porque ela tem um desapego todo mundo que só olha para as coisas do eterno. Né? E aí,
como é que não existe alegria nem razão para viver? Meu Deus, existe sim, né? Mas é muito bonito isso, né? Que, acho que é esse o caminho, acho que é a resposta daquela pergunta, né? Do músico ter a humildade como você tem, falar, não, realmente está errado. Está errado. Ué, tem sim, né? A própria banda Moderação, não, está errado, teologicamente está errado, então vamos corrigir, né? Por que não? Né? Que até foi um tema que o Wesley debateu, mas como assim você foi inspirado pelo Espírito Santo, como você nem falou? Não, a gente erra porque a gente conhece Deus progressivamente. Deus se revelou na história da humanidade. As coisas que nós, como igreja católica, sabemos hoje, depois de 2000 anos depois de Cristo, é diferente do que eles sabiam em 500 depois de Cristo, né? ou próprio antes de Cristo. Deus foi se revelando pela história da humanidade. Como se fosse um tapete enrolado, né? Exato. Vai se soltando, vai se revelando a cada dia. E assim é também na nossa vida. Deus vai nos preenchendo de uma forma e vai nos deixando Ele conhecer para que a gente comece a ver, opa, aquilo que eu pensava antes mudou, percebi de uma forma diferente. Né? Você concorda, Marcos? Conta pra gente. De acordo. Mas o que você acha da questão das composições, assim? Existe mesmo músicas que a gente deve corrigir, ou se você acredita que não? Tá lá, vamos manter. Criticando as músicas carismáticas, né? Eu noto que, assim, tem muita sentimentalidade, né? Até a letra também, às vezes, fala seduzir, né? Então, eu não sei, não é do meu agrado, né? Quando enfatiza muito, né? Essa parte emotiva e sentimental. Mas, só que isso está no nível psicológico, né? Não chega, talvez, né? Ser a heresia, né? No sentido de, agora tem que censurar essa letra, né? Então, a igreja está viva ali, então se surge alguma coisa errada, o próprio organismo vai se corrigindo, igual o corpo humano, né? Então, tem uma célula ruim ali, daí as outras vêm e corrigem. Eu acho que a gente não pode trazer para dentro da liturgia algumas coisas. Porque a liturgia, ela tem todo o seu rito, né? Todo o processo ali que já foi definido. E eu acho fundamental a renovação carismática, que ela se tornou um evento, uma oportunidade onde somente a juventude, né, busca. Mas a renovação carismática é uma coisa, a missa é outra coisa, né, para poder diferenciar bastante. Não trazer a renovação carismática para dentro da missa, né. Eu falo naquele perfil mais assim, por exemplo, aquilo que a gente falou, né? Missa de cura e libertação. Perfeito. Né? Eu acho que missa é missa e ela já é perfeita, completa. Não precisa acrescentar mais, né? E, como posso dizer, eu acho que o grupo de oração, por exemplo, ele veio preencher uma lacuna que a gente não encontra na missa, né? Que aquela explosão de cara, é difícil explicar. Não, mas as pessoas se reunirem para usar, porque o grupo de oração estão rezando. Estão rezando um louvor, mas estão rezando, gente. Isso falta mesmo, né? Não é só sua vivência na missa ali. Claro, você tem que continuar em todo, encontrar Deus na oração, no próprio grupo de oração, né? Perfeito. Pessoal, deixa eu ir. Para a gente encerrar, porque a gente já está indo para 10 horas da noite e quase 2 horas de programa, Paulo. Paulo dormiu ali. 1h40. A gente finalizar aqui, queria falar um pouquinho sobre os desafios de músicos católicos, nas duas perspectivas, né? Né? Eu já disse para vocês aqui que a minha grande dificuldade de me concentrar na missa por causa disso. Eu, por exemplo, já tive banda, né? Banda daquelas bandas, viu, Rodolfo? De tocar na missa, baterista, com guitarra, né? Com tudo. E, cara, eu era o responsável da banda, como você, eu liderava a minha banda, e eu ficava uma pilha de nervos cada missa. Porque eu queria tudo da forma mais perfeita, eu estava preocupado com áudio, com não sei o quê. E quando eu vi, eu não participei da missa. Eu lembrava só de ajoelhar na hora da consagração, de comungar, se eu estivesse em estado de graça. Como é difícil, como é que a gente pode como músico, e hoje eu tenho essa dificuldade na missa tridentina, porque, oh meu Deus, tem que cantar,
Eu nem estudei direito aquela letra. Meu Deus do céu, como é que vai ser? O Marcos quer cantar o Kyrie 11, eu não sei o Kyrie 11 de cor. Enfim. E aí eu fico naquela pilha de nervo de cantar certo e esqueço de participar da missa. Como é que a gente trabalha? Marcos, conta pra mim. Como é que você trabalha isso dentro de você? Eu acho que você vai executar a música que você tem segurança, né? Não adianta querer dar um passo mais alto do que... né? Só que isso precisa dos ensaios, né? E é sempre aquele problema dos músicos em geral, né? De principalmente se o organista mora em Pindamonhangaba para fazer ensaio. Tem esse problema de distância também, mas a gente sempre vê em vários grupos de música essa dificuldade, né? De se juntar para ensaiar fora da igreja, né? E para daí poder executar as músicas, né? De maneira mais bem feita. Mas né? E a participação na missa? Como é que a gente lida com... vou executar o que eu pratiquei, mas como é que eu faço para participar da missa bem? Como é que você faz isso hoje? No entendimento meu, é óbvio que a participação do músico é diferente do fiel que não está cantando, ou que não está ali no coral, né? Não tem a responsabilidade, né? Mas assim, é uma participação, você está cantando ali, e o objetivo você está contribuindo com a liturgia, em beleza, né? Então está favorecendo os outros também, né? Então você oferece isso, né? Posso não estar concentrado como deveria estar. Igual o fiel que está no banco, não é igual, né? Porque eu tenho que prestar atenção ali se o acorde, a gente erra também, né? Então eu vejo claramente os erros. É claro que o povo não está... Eu mesmo percebo. A maior parte não está nem percebendo. Então, assim, a gente fica com essa preocupação. Mas eu acho que também não tem motivo assim, para ficar com remorso, né? Nossa, eu estou cantando, daí eu não estou participando bem ali, né? Mas é a participação do músico. Cada um está com uma função. O acólito está lá fazendo a função dele, né? Então, está preocupado com outras coisas, né? Com outras coisas. Ele não está preocupado com o acorde, né? Se durou um tempo a mais ou a menos, né? Enfim. Legal esse ponto de vista. E você, Rodolfo, como é que você lidava? Porque você é vários instrumentos, né? Cara, aquele baterista, por que ele fez a virada? Eu falei para ele não fazer. Eu não penso, cara, eu não me preocupo com isso aí. Sério. Assim, a nível de ordem prática, por exemplo, faltando uma semana para a missa, eu mando o repertório, mando o link das músicas para o pessoal conhecer, mando a cifra, tudo. Se a missa é no domingo, eu ensaio no sábado à tarde. Eu tenho 2 turmas. Eu tenho a missa, por exemplo, estou dando exemplo lá da minha paróquia, quarto domingo, às 11 da manhã, às 7 da noite. Então, eu tenho um grupo, mais ou menos, de 15 pessoas que eu divido. Metade canta às 11, outra metade às 19 horas. A gente dá aquela ensaiada geral no sábado. O baterista é o mesmo, ele dobra junto comigo, né, o turno. O baixista são 2 pessoas, é baixo, bateria e violão, né? É básico. E aí eu procuro trabalhar vozes também, que eu tenho uma pessoa que faz uma terça na missa das 11 e uma pessoa que faz a terça na missa das 19. E eu vou fazer aquela quarta voz abaixo da principal. O restante tudo cantando isso, ensaiando isso daí. O resto é a experiência e segurança que a gente tem mesmo, de tanto tempo estar tocando. Entendi. Né? E eu procuro participar da missa. Né? E eu sei que quando eu estou cantando, eu faço parte daquela equipe litúrgica que tá trabalhando. Né? Teve uma vez que teve uma missa em que a gente precisou, durante lá antes da homilia, eu não vou lembrar qual missa que era. Só sei que a gente não tinha canais suficientes, aí teve que desligar um canal para ligar um microfone sem fio, que ia entrar um transmissor sem fio, que entrou um violino tocando. Né? Depois terminou, aí tem que desplugar novamente para plugar, né, o instrumento que estava. Daí o padre do lado deu uma dura, porque o coral estava se mexendo. Né? Depois eu fui conversar com ele, eu falei, olha, a gente faz parte, a gente está trabalhando. A gente não está incomodado. A gente não está, tipo assim, querendo prejudicar. A gente está como um servo participante. A gente está ajudando ali na estrutura. Né? Então, é preciso ter um pouquinho de compreensão, né? De entender isso daí. Depois ele foi lá, né, no mês seguinte, foi lá e se desculpou com todo mundo. Legal. Né? Que ele havia falado no microfone. É um perigo quando o padre repreende um coral, alguém, no microfone, porque, como eu disse, aquele grupo de pessoas da comunidade que está ali jamais vai estar junto novamente. Né? Aquele 357 pessoas. Né? Pode ter mais, pode ter menos, mas aquele pessoal que ouviu a dura que o padre fez com o coral jamais vai estar ali. Então é difícil você se redimir.
né? Mas ele foi ali com a gente, ele pediu desculpa, tudo. Ele entendeu que a gente estava em missão, trabalhando, né? Que a estrutura que a igreja oferecia não comportava. Então, exigia da gente um pouquinho mais de movimento. Esse movimento que ele foi repreendeu a gente. Então, é importante você ter essa liberdade de chegar depois e conversar com o sacerdote, com o seu padre, né? Então, eu sou muito seguro naquilo que eu faço, com o grupo que eu tenho. Eu sei que é um pessoal limitado, não é um pessoal que, assim, canta horrores, toca horrores, né? E eu acho que o fato de você conhecer o seu grupo te traz essa tranquilidade. Entendi. Né? Eu não vou criar nenhuma expectativa além do que eu sei que eles podem oferecer, né? E eu sei que o que eles oferecem a nível técnico é o suficiente para um trabalho muito bem feito. E isso daí me dá segurança. Porque eu sei que a equipe que eu tenho é uma equipe que vai corresponder. E a gente erra, às vezes uma atravessa, entra numa sílaba a mais, né, divide ali e tal. Gente, depois a gente fala, olha, foi perfeito como Deus quis. Né? O importante é o nosso coração estar voltado para aquilo que a gente está fazendo. Eu acho mais fundamental isso daí. Que é exatamente você fazer parte da salvação daquela pessoa, da alma daquela pessoa, entendeu? Da transformação, né? Que você possa fazer parte da missa, que já é uma coisa mais linda, saber que você está fazendo parte daquilo ali, sabendo que as pessoas elas estão sendo tocadas, né? E uma coisa que eu falo, por exemplo, sobre vaidade, a gente falou sobre vaidade. Aí é o ponto que eu ia comentar aqui, né? Como que as pessoas elas conversam com a gente? Como que elas reagem, né? Assim como eu falei que muitas vezes quando o padre ele não está correspondendo, as pessoas não vão bater de frente, elas vão transferir o dízimo, né? É uma forma de se expressar. Como que as pessoas se expressam com os grupos? A gente, por exemplo, música final, o pessoal está saindo, tem gente que faz assim, ó, né? Tem gente que faz coraçãozinho, tem gente que depois chega e comenta, tem gente que durante a semana que trabalha com a gente fala, olha, a missa estava maravilhosa, né? É a forma eu trago isso como carinho, não como vaidade, entendeu? Eu trago isso como estamos no caminho certo, estamos fazendo a coisa certa e nós temos que continuar e melhorar mais ainda. Né? Porque é um reflexo do que as pessoas estão se sentindo bem. E como você mesmo falou, você vai na missa e às vezes está lá um violão desafinado, aquilo te incomoda, aquilo te distrai. Né? Uhum. Agora, se você puder oferecer um instrumental bem feitinho, um coral cantando direitinho, bonito, na expressão correta, né? A escolha das músicas é fundamental. Né? Você fazer um repertório bem saudável mesmo para aquela missa daquele determinado domingo. Tudo isso, a soma de tudo isso aí leva a um resultado final, que é um resultado bom, que é exatamente aquilo que você dobrou o joelho e pediu a Deus. Entendi. Né? Eu acho que tem um outro ponto também da vaidade. Né? Eu, por exemplo, eu via isso um grande problema para mim. Né? Uma das coisas que eu queria muito perfeito era a vaidade de ser bom. Uhum. Né? Como a gente falava assim, os melhores, a gente ficava tirando as músicas dos seus CDs lá, né? E os melhores eram aqueles que tiravam igualzinho que vocês tiravam. Né? E depois, hoje, quem faz uma composição, faz um arranjo diferente. Né? Então, tem essa vaidade dos músicos mesmo, que é uma coisa que precisa trabalhar, é um pecado capital, né? Que precisa... eu, por exemplo, como um bom sanguíneo, eu não posso falar isso abertamente, hoje eu sou casado, né? Mas um bom sanguíneo tem problema com a luxúria, né? E você, como vocalista de banda, você sabe que isso te chama atenção. E aí, para mim, meu grande problema é que chamava atenção, né? E as menininhas se apaixonavam lá com a gente cantando e tocando, né? E isso era um problema para mim, um problema na minha castidade, né? E eu utilizava disso, né? De repente eu me confrontei com isso. Falei, meu Deus, às vezes eu toco na música, eu toco porque eu quero servir a Deus, ok, mas eu também tenho esses ganhos paralelos, né? Então, existe sim a vaidade, né? Por exemplo, quando você vai ver
a distribuição das missas, né? E Nossa. você vai lá, fala pro grupo lá, fala pro irmão lá daquela banda famosinha lá, tocar na missa das 7 da manhã, vê se quer. Não quer. Por quê? Mas a briga pelo horário das 19 horas, onde aí todo mundo quer. É vaidade, né? Acho que é um pecado capital. Tem isso do canto gregoriano, o Marcos? Pode ter, né? Com certeza tem, né? Não depende do gênero musical, né? E um ponto interessante que você falou, né? Que o problema das músicas carismáticas é mais voltadas para o sentimento. A música que eu mais chorei na minha vida, que tocou de fato o meu sentimento, né? Adoro ter devote. Mas não foi por causa da música, foi por causa da teologia que tem na letra, né? Eu nunca tinha ouvido Adoro ter devote. Aí eu vi, né? Nossa, eu gostei. O Canto Católico fez uma interpretação muito bonita dela. Aí eu comecei a ler a letra. Eu não parava de chorar. Meu Deus do céu, que letra maravilhosa. Que não sei o que. Aí quando eu vi São Tomás daquele, chorando. Tá explicado. Mas só para a gente concluir. Vamos lá, Rodolfo. O pessoal sempre questionava, mas por que você não toca lá no Espírito Santo? Na época, né, do Padre Luiz Fernando. Eu falei, não, cara. Não, porque aquilo ali... Eu toquei. Não, eu ultimamente andei tocando, mas não foi por mim, né? Eu nunca procurei tocar lá. Eu sempre trouxe comigo o seguinte, a minha comunidade precisa de mim. Boa. Mesmo tendo o som limitado, como eu falei, mesmo tendo as dificuldades, não, a minha comunidade precisa de mim, é aqui que eu vou cantar, aqui que eu vou servir, né? Com todas as dificuldades. Bonito então, isso. Aí tem um amigo nosso que falou assim, não, porque a primeira sexta-feira do mês está faltando grupo, e eu morro de vontade de tocar lá, você não vai comigo? Né? Por quê? A gente por exemplo, todo grupo tem o âncora, né? O cara que conduz, né? Ele precisava dessa pessoa para conduzir. Eu falei, vamos então, agenda lá. Daí ela agendou, fui, toquei na sexta-feira, que é do Sagrado Coração de Jesus, toda primeira sexta-feira do mês. Aí eu toquei durante um período e eu falava para ele, olha, eu vou para o segundo turno, eu não vou tocar mais, né? Mas esse período serviu para amadurecer ele e ele tomar frente na coordenação, digamos assim. Porque, como eu falei, não é só você chegar e tocar e cantar. Então você deixa um legado, né? Você mostra para ele, olha, faça as leituras da missa uma semana antes, procura lá, né, na liturgia diária, prepara, vê o que você pode preparar, apesar que ali as músicas são mais específicas, né, do Sagrado Coração, então já tinha lá a música de entrada, a música final, de entrada tinha umas duas que a gente poderia revezar, né, Conheço um Coração, tá bonito, ou então Senhor, quem entrará no santuário, muito bonita também. Então, e a de final também tem uma música que a gente canta sempre, mas querendo ou não, quando eu me ausentei, ele tomou frente. E aí agora eu vejo nele um líder, uma pessoa que está à frente ali. Então, acho que tudo tem um propósito, tem uma razão, né? Foi bom ter tocado lá? Foi maravilhoso. Voltei para a minha comunidade, estou tocando aí com a minha comunidade. Entendi. Né? Mas eu não tenho vaidade. Acho que por tudo aquilo que eu já vivi nessa vida, de cair na estrada, tocar em... por exemplo, eu toquei no Mineirinho com 35 mil pessoas lá, né, no ginásio do Mineirinho. Também, amigo do Valmir Alencar, os mais famosos cantores católicos. A gente cresceu junto, né? Minha mãe é madrinha dele, né? De batizado, porque ele foi batizado depois de uma certa idade. Ele chama minha mãe de mãe. Ele chegou na minha mãe e falou, olha, agora que a minha mãe faleceu, a senhora é minha mãe. E vai sempre lá na casa da minha mãe, né? Mas aquele negócio... Não tenho, nunca tive vaidade para esse tipo de coisa. É uma virtude bonita, mas é pouco comum. Acho que você concorda, é um pouco comum. Não, eu sei que músicos. Não deve ser fácil, né? Então, o importante é não perder o foco, né? Porque o que eu estou fazendo dentro da igreja como músico? Perfeito. Né? E a partir daí eu não me dedicar nisso daí. Perfeito. Né? Muito bonito. E é isso, pessoal, né? Chegamos ao fim, né? Passamos toda a pauta, acho que delongamos bastante aqui. Quero agradecer enormemente vocês dois aqui pelo sim de vocês, né? Falando de fé, falando de música católica.
assuntos espinhentos muitas vezes, né? Que, enfim, como eu disse para vocês aqui, a gente está aqui para partilhar duas perspectivas diferentes, mas somos na mesma Igreja Católica, né? Renovação Carismática é um movimento legítimo dentro da Igreja Católica. O movimento tradicional também é um movimento legítimo dentro da Igreja Católica, né? E nós estamos aqui para convergir, falar das nossas experiências, talvez falar das nossas futuras evoluções, né? Nós, os tradicionais, como também os carismáticos, evoluir, convergimos, que é o propósito desse apostolado aqui, o Talk Feeder. Então, agradecer, né, o carinho de vocês, deixar o microfone para vocês fazerem suas considerações finais, se quiserem divulgar suas redes sociais. A gente não tem tanto seguidor assim, mas a gente faz corte, enfim, acaba aparecendo bastante. Fiquei feliz de participar aqui, conhecer o compositor, né? E quem está assistindo, a expectativa é que tire proveito, né, do que foi falado aqui. Né? Amém. Perfeito. Rodolfo? Agradecer a oportunidade. Mais uma vez, né? Estamos junto aqui com vocês. Né, o Marcos, oportunidade de conhecer também uma grande pessoa, professor. Né? Quando falou que ele ia vir, eu comecei a ler o currículo do cara, falei, nossa, botou o sarrafo lá em cima, né? Para a gente ter que pular. Né? Mas eu aprendi muito aqui hoje. Né? Eu só tenho que agradecer a vocês. Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe. Amém. Isso aí, pessoal. Então fica aqui para você também, nosso Talk Feeder, agradecer a presença de você que assistiu aqui, do começo ao fim, esse programa longo, sem o nosso amigo Wesley, mas no próximo ele vai estar aqui e a gente vê no próximo programa, tá bom? Ô Paulo, fecha a conta.